Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Curioso que a gente sempre passa por situações muito complicadas, né? Teve um pouco antes de eu deixar de ser servo ministerial, um desses anciãos que era aliado desse superintendente, eu era servo de contas, né? E eu tinha esquecido a chave da caixa de contribuição na minha casa. Eu fui buscar, né? Fui buscar essa chave. E minha esposa ficou no salão, porque eu andava de moto nessa época, e aí minha esposa ficou lá, para ninguém fechar o salão. Aí ficou o coordenador e ficou um amigo meu, que hoje nem é mais testemunho de Jeová. E aí esse ancião, na hora de sair, ele achou que a minha esposa estava sozinha com o meu colega fazendo besteira. E aí chegou lá, bateu palma assim, sem mostrar o rosto, e depois quando ele meteu a cara na porta, ele viu, pensei que vocês estavam sozinhos e tal. Aí minha esposa ficou naturalmente ofendida. E aí ela me falou, e eu fiquei furioso, eu queria bater nele, eu queria ir na casa dele, né, quebrar todos os dentes da boca dele. E no final das contas, eu resolvi esperar até a próxima reunião. E na próxima reunião, eu já fui, quando terminou a reunião, eu falei assim, olha, eu quero conversar com você lá na sala B. Imagina, o servo ministerial falando assim com o ancião. Aí ele falou, não, então eu vou chamar o ancião. Não, você não vai chamar ninguém, porque a conversa é de homem para homem. O que houve? Disse, bora lá conversar. Eu falei, não tem nada de congregacional aqui não. Aí na hora que a gente sentou lá, eu falei assim, olha, você desrespeitou minha esposa porque você pensou mal dela, você achou que ela estava fazendo alguma besteira aqui no salão da gente. Não estava. Eu disse, então por que você meteu a cara e falou que achou que eles estavam sozinhos? Por que você não mostrou a cara desde a entrada? Por que você bateu palma como se eles tivessem que parar de fazer o que estivessem fazendo? Não aceito que você simplesmente pensou mal da minha esposa, e minha esposa não é vagabunda. Então você vai fazer o seguinte, eu falei assim, então é o seguinte, olha, eu não vigio a minha esposa e eu não aceito que homem nenhum faça isso. Sabe por quê? Porque o dia que eu não tiver mais confiança na minha esposa, é porque o nosso casamento já não está mais dando certo. E no dia que ela não tiver mais confiança em mim, ela vai me largar. Então a confiança é a base lá. Se existe confiança, a gente não fica se vigiando. E eu não aceito que homem nenhum vigie minha esposa por mim. Eu dei essa atribuição para você? Não, então... Aí ele ficou ali sem graça, aí ele, não, então desculpa nada, você vai chamar minha esposa, eu vou chamar minha esposa e você vai pedir desculpa pra ela. Não, irmão, não, você vai pedir desculpa pra ela aqui na minha frente. Aí eu chamei minha esposa, ele pediu desculpa e minha esposa deu uma desabafada em cima dele, ele ficou meio sem graça. Ela falou assim, agora você vai pedir desculpa pro outro irmão. Eu disse, não, vou pedir desculpa pra ele pessoalmente. Tá bom então, eu vou perguntar, hein. Aí tá bom então, eu perguntei se ele havia pedido desculpa. No final das contas, esse daí, inclusive, perseguiu muito esse meu outro amigo, que ele ficou tão chateado que ele simplesmente saiu, abandonou e depois foi desassociado. Ele tinha um sonho, por exemplo, de trabalhar nas construções, né, de salão de assembleia e tal, só que ele tinha sofrido um acidente e ele era eletricista, ele nem ia fazer força na obra, mas ele preencheu o relatório dizendo que ele tinha sofrido um acidente, que tinha pino nas pernas e por isso não tinha condições de trabalhar, né, na construção. E o resultado da brincadeira foi que ele acabou com o sonho do cara e o cara ficou desanimado a ponto de não querer mais nada com nada. Mas aí pra você ver como é que é, né? A perseguição, né? Era simplesmente porque ele não gostava do cara, né? Apesar de ele querer trabalhar, esse meu amigo querer trabalhar de graça pra organização, mas era um sonho, né? Ninguém pode brincar com o sonho das pessoas. Mas, passado isso, eu fui pesquisando as coisas, eu resolvi deixar a barba crescer quando saiu aquela matéria sobre a barba, né? E por ocasião disso, eu sofri muita perseguição. Escrevi uma carta para Betel de 17 perguntas, já levando em consideração uma carta que eu já tinha lido de resposta, que tinha sido dada a um outro irmão que eu conheci na internet, e eu fiz uma carta de modo a evitar que eles utilizassem a mesma carta padrão como resposta. E eles, na cara de pau, utilizaram, dizendo para eu ler matérias que eu tinha mencionado na minha carta que eu tinha lido. Então, como consequência, foi que aquilo me deixou extremamente aborrecido. E depois eu tive problema com os anciãos, eles começaram a cortar as participações da minha esposa na escola do Ministério Teocrático, eles começaram a evitar que minha esposa comentasse, e aí depois da vida dizer, por que você não comenta, por que você não faz parte? A minha esposa falou assim, não faço parte porque vocês não deixam, você não manda a designação para mim. Aí que eles mandaram a designação para ela, disse, eu também não quero. Eles ficaram assim, não matem cachorro, porque vocês é que estão me isolando. E eles começaram a atacar minha esposa justamente porque eu já estava sabendo lidar com a situação, eu já não estava mais sofrendo. E teve irmãos ao redor do Brasil que sofreram perseguições assim que eu sinceramente achei até que alguns deles iam tirar a própria vida. E graças a Deus isso não aconteceu. Esse negócio de usar barba terminou me fazendo com que eu fizesse muitas pesquisas, né? E foi isso que foi descortinando o que era a organização. Porque eu queria utilizar barba, mas eu não queria que ninguém pudesse apontar na minha cara e dissesse bem assim, olha, você está desrespeitando a Bíblia, você está desrespeitando Jeová, você está desrespeitando a organização.
Então, como eu tinha um receio muito grande de ser taxado de apóstata, e eu tinha um respeito, né, pela organização, do ponto de não querer ouvir ou ler material de fora da organização, então eu fui procurando tudo dentro da organização. E aí, quando eu fui encontrando, eu fui percebendo a questão da hipocrisia. Em relação à barba, por exemplo, eu encontrei acho que foi pergunta dos leitores, que falava sobre o uso de arma de fogo. E lá falava o seguinte, que quem utiliza arma de fogo é considerado repreensível e não pode ter privilégios especiais. E a matéria, acho que é de 2016, que fala sobre a barba, diz que quem usa barba pode ser considerado repreensível e não pode ter privilégios especiais. Então eu perguntei para a Betel aqui, vem cá, se uma pessoa que utiliza arma de fogo, ela, diante de determinadas circunstâncias, ela pode ter a necessidade de disparar a arma de fogo contra uma pessoa e tirar a vida, qual é o risco que envolve a barba? Naturalmente, não foi respondida a pergunta, né? E aí eu fui me dando conta do nível de desonestidade intelectual da organização. E aí, dentro desse grupo, que inclusive, logo no início eu fui chamado de apóstata por um cidadão que estava lá, que disse que eu tinha que esperar a aprovação de Betel do Brasil. Isso terminou... Foi a primeira vez que fui chamado de apóstata por alguém. Isso me incomodou muito na época. Enfim, hoje eu tenho orgulho disso. Mas, passando essa questão, teve um irmão nesse grupo que, numa conversa com o ancião, falou que o ancião chegou para ele e falou o seguinte: olha, já que você está usando barba, você só vai poder sair no campo ou com alguém da sua família ou com um ancião. E aí isso já foi meses depois de eu já estar achando estranho que eu só saia no campo com a minha esposa ou com um ancião. Só que geralmente os anciãos da minha congregação eram bem preguiçosos, eles não iam pro campo no domingo, que era o único dia que eu podia ir, então só saí com a minha esposa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entender que havia orientações que não estavam claras para as pessoas, né? E olha como é interessante, o livro de ancião já é assim, né? Só que lá está escrito, né? Mas havia, orientações que, não sei se era carta, se era por telefonema, não sei. Realmente não sei, mas essa regra existia. E isso que esse irmão falou no grupo confirmou aqui comigo em Manaus. Não que eu fui tomar satisfação com o ancião, mas eu percebi pela forma como ele me tratava, né? E em função disso, eu fiquei pensando, mas por que eu não posso sair com os outros irmãos? Será que é um medo? Será que é um medo de eu influenciar pessoas a usar barba? Aí eu fiquei pensando, não, isso não tem muito sentido, porque eu não faço apologia à barba, porque o que eu ganho com isso? Cada um tem que saber o que faz, né? O que quer, o que não quer, não é o Diego que vai dizer para ela o que ela deve ou não deve fazer. E eu nunca fiz apologia à barba com nenhum irmão, né? E o resultado disso foi que a minha conclusão foi exatamente o oposto. É que a Betel tinha medo de que os irmãos percebessem que o uso da barba não incomodava os moradores. Porque aí, aquele discurso de que a gente que usa barba é uma pedra de tropeço iria por terra. E aí você vê, mais uma vez, uma prova da desonestidade intelectual deles. E aí o que aconteceu? Em uma ocasião em que eu fui designado com o ancião, eu fiz todo o esforço possível para conseguir revisita. E toda vez que eu saí com o ancião, eu consegui uma revisita, né? Eu não ia, né? Eu dava jeito de passar para alguém, mas eu sempre conseguia a revisita. Eu queria esfregar na cara deles. Só que depois eu fiquei pensando, cara, eu tô fazendo esse serviço aqui, que na época eu acreditava que era para Jeová, para mostrar para eles que não tem problema. Ou seja, minha motivação não é mais ajudar as pessoas, minha motivação é o quê? E aí isso foi me incomodando. Até que também, acho que foi um pouco antes da pandemia, teve uma parte numa das reuniões no meio da semana, ensinando você a encerrar o estudo bíblico de pessoas que não vão para a reunião. Isso me deixou furioso, porque eu pensei assim, qual é o interesse do estudo bíblico? Não é ajudar as pessoas a
a conhecerem Jeová, desse jeito fica parecendo que a única intenção é fazer as pessoas se tornarem testemunhas de Jeová. E aí foi um choque, né? Foi outro soco no estômago, porque eu tive que aceitar que a realidade era essa. O objetivo nunca foi aproximar as pessoas de Jeová. O objetivo sempre foi proselitismo religioso. Na realidade, proselitismo sectário, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.